Fala pessoal, Matheus aqui do canal Nerd dos Cortes. E seguindo tudo que esse cara fala no curso dele, faturei R$4.000 no meu primeiro mês. Se você deseja ter esses resultados, acesse o primeiro link da descrição. E tem um ponto muito interessante sobre isso também, que essa mentalidade de curto prazo, ela atrapalha muito o desenvolvimento econômico. Porque como Total. você disse, quem vai querer criar uma fábrica, investir durante 3, 5 anos, o que vai aumentar a produtividade depois, se o cara tem cada vez mais incerteza do que vai acontecer no futuro, talvez até quanto a renda que ele vai obter, vai saber Claro. em quanto vão estar os impostos lá na frente. Então, há um grande estímulo para que você faça as coisas hoje. Isso explica também um pouco do que os governantes fazem, né? A gente pega agora, vamos ter uma eleição no ano que vem. Há um Sim. grande estímulo para que você dê mais crédito para as pessoas e não pense muito em inflação, coloca juros reduzidos ali, para que você dê mais auxílios, porque uma hora a conta disso chega, mas quando chegar já está eleito para mais 4 anos. Ou se a conta demorar mais para chegar, aí é o ideal, né? Porque você pode Que passar não a chega conta nem no mandato dele. para um outro político, pô. Para um outro político. Então, essa mentalidade de curto prazo, ele estraga muito a sociedade. Demais. E eu acho que o outro legado também que eu comentei no vídeo, que eu acho que talvez seja... Eu não sei qual que é o pior, acho que todos são realmente muito ruins. Mas essa é a desarmonia social que isso acaba causando. O que a gente já comentou de empresário sendo visto como o malvado, é o vilão. Pô, se é ele que está aumentando o preço lá, reajustando, ele é o culpado pela inflação. Então, e isso joga a população contra os produtores, contra os empresários, porque eles também não entendem o que está acontecendo. E como não identificam o governo como culpado, vai lá e tenta fechar Ou seja, o os supermercado. culpados saem livres da Não, história. completamente lesos. E o empresário que consegue gerar mais empregos, gerar riqueza, fica culpado e às vezes se impede de fazer isso, no caso. Exatamente. Não teve uma fala do Alberto Fernandes, presidente da Argentina, que falou que a inflação é falta de consciência social, né? Ou aqui o Bolsonaro também. Exatamente. eu ia Bolsonaro, falar. ele não falou aqui Falta também? de patriotismo. Falta de patriotismo. Mas, gente, Sejam patriotas. assuma toda essa conta miserável. Tipo é isso. complicado. Não, eu tô com um livro aqui nas minhas mãos, que inclusive foi você que me deu esse livro, Ah, é? que é O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro, do Murray Rothbard, que é um economista americano, mais da escola austríaca, que ele fala muito bem disso, né? Dessa tendência que o governo tem de desvalorizar a moeda, e não é de agora, é desde que a moeda era de fato metálica. Ele traz uma série de exemplos, é muito interessante, e numa linguagem bem fácil. Tem um outro que é do Hayek, que é a desestatização do dinheiro, que é mais complicado. Sim. E que também é ótimo, porque no final do livro ele tem uma tabela. E você pega a tabela, assim, ele pegou a desvalorização do dinheiro, se eu não me engano, durante um período curto, até 25 anos. E você via uma desvalorização brutal, assim, o dinheiro valendo mais nada, né? E foi numa época onde o Brasil, por exemplo, tá naquela tabela, teve um período de hiperinflação. E aí eu queria te perguntar, Ulrich, na sua opinião, como se proteger disso, já sabendo que a inflação vem desse aumento de oferta monetária, que o governo é o culpado por isso, que é uma série de consequências negativas, só dá pra gente sentar e chorar ou há alguma coisa a ser feita? Não, acho que hoje em dia, felizmente no nosso caso, a inflação é ruim, machuca, mas não é tão incapacitante quanto era no passado. Mas ainda assim a gente precisa proteger o nosso poder de compra, né? Então há várias formas de se proteger. Hoje em dia, felizmente, a inflação não é tão incapacitante quanto era no ano passado. Na década passada, no passado. Mas algumas são as mais conhecidas, como o investimento em títulos de renda fixa que pagam a variação da inflação, Tesouro IPCA, as NTNBs, que é uma forma de se proteger. Não é perfeita, porque IPCA também não é um índice perfeito e não tem nenhum índice de inflação perfeito, são aproximações que mensuram a perda de poder de compra do dinheiro, mas é uma proteção. Moeda forte, investimentos em moeda forte, ou até mesmo, dependendo do momento, ter diretamente moeda estrangeira, que a gente fala moeda forte, mas hoje é tudo mais ou menos fraca, né? Eu diria que a moeda menos fraca, né? Moeda forte é só ouro e Bitcoin, na minha opinião. Mas esse é tema para depois. Investimentos em ativos reais também, né? Que não podem ser inflacionados, é imóvel, é commodity como ouro. Empresas também, em ações, são boas empresas. Eu prefiro muito mais investir numa empresa que produz algo realmente útil e que vai ter uma renda e vai perdurar ao longo do tempo, do que simplesmente comprar apenas título do governo, ficar financiando o governo, que eu faço com muito pesar. Ter que ficar comprando título do governo é ruim, dói. Mas acho que essas são algumas das formas. E sempre pensar em ter alguma diversificação e saber que são formas de proteção, mas que não existe uma blindagem, proteção perfeita. E claro que a gente pode sofisticar mais, né? Tirar dinheiro do país, ter ativos
fora daqui, em outra jurisdição, porque a gente começa também imaginar cenários menos legais, para dizer assim. Porque, assim, o Brasil, a gente falou do Plano Collor. Cara, quem não se lembra do Plano Collor, que foi um confisco em massa, da noite para o dia, da poupança da população. Um negócio que não é... Numa canetada, foi isso, Numa né? canetada... Só pra eu entender. O cara falou, vamos pegar todas as poupanças aí, o dinheiro que tá na poupança é meu. Até Não só tanto de poupança quanto a tudo. corrente também. Contas tudo. também. Mas eles foram camaradas, porque eles pegaram dinheiro e depois abriram uma linha de crédito. Onde os empresários, por exemplo, que tinham que pagar folha, né? Podiam tomar recursos emprestados do governo. Entendi. Agora E que eu já alguns roubei o seu empresários dinheiro, também... você pega emprestado comigo. Amor, é um confisco, não é um roubo. Por favor, né? Um empréstimo compulsório. Né? Vamos tratar as coisas como realmente são. Entendi. E além disso, também alguns empresários, né, sonharam, coincidentemente também eram amigos do presidente. Vale entendi, falar isso, entendi. né? É uma coincidência. É verdade. Mas eles conseguiram tirar o dinheiro num golpe de sorte logo antes. Ah, dias antes, Logo momentos antes. antes, entendi. Mas foi assim. Colocaram um feriado bancário, e aí o brasileiro já estava acostumado, né, a saber que vinha alguma coisa depois de um feriado assim, e ele foi lá em uma canetada e tirou o dinheiro das pessoas. E aí você pode começar a pensar, né, porque tem aquela frase que atribuem ao Stalin, de que a morte de um é uma tragédia, de milhares é uma estatística. Aí você vê isso, confiscaram de todo mundo, mas quando você para pra pensar em casos individuais, imagina o caso daquela pessoa que, por exemplo, citando algo genérico aqui, o cara, ele vendeu um imóvel e aí ele não podia deixar o dinheiro fora do banco, porque com uma inflação muito alta, você perdia dinheiro a ponto de no dia seguinte estar tudo muito mais caro. Então o que acontecia naquela época era o investimento chamado overnight. Você colocava o dinheiro no banco no final do dia, filas imensas no banco, para tirar no dia seguinte. Então o cara vendeu um imóvel para comprar um outro, por exemplo, né? Às vezes deu sinal. Imagina essa situação. E aconteceu. E aí no dia seguinte, aconteceu com muita gente. Várias negociações do Não tinha mais Brasil. dinheiro pra pagar. Não tinha mais o dinheiro. E Então não tinha teve gente casa. se matando. Foi uma Nossa. tragédia completa. Aí o cara veio pedir desculpa outro dia, né? É melhor do que não pedir. Mas isso resolve? É Não melhor do resolve. que eu não pedir, amor. Mas isso foi um plano mirabolante para tentar conter os efeitos da inflação naquela época. Depois eu vou voltar ao Plano Collor, que é interessante analisar um pouco melhor a ideia por trás do Plano Collor. Mas, voltando então, como o Brasil teve esses episódios e existe algum nível de incerteza quanto ao nosso futuro, quanto à segurança jurídica, então é bom ter uma blindagem para aqueles que podem, ter também dinheiro fora do país. Aí tá noutra jurisdição, é mais difícil do governo meter a mão. Então acho que essas são as formas, mas não tem blindagem perfeita. Sobre essa questão de ter dinheiro fora do país, por exemplo. Um ponto muito interessante, né? Você falou, terras, né, imóveis vão te proteger da inflação, porque o preço do metro quadrado vai acompanhando junto, né? Quem, por exemplo, aluga tem sempre um reajuste pela inflação. Só que isso te protege desde que a inflação não entre num processo totalmente descontrolado e hiperinflacionário. Porque a gente pega hoje um imóvel lá na Venezuela, um imóvel de esquina em Caracas valia muito mais lá no início dos anos 2000 do que vale hoje em dia. Então te protege até não proteger mais. E pensando naquele ativo, que não necessariamente significa que você está tirando dinheiro do país, mas tirando o país do seu dinheiro, que é o Bitcoin, né? Essa frase apareceu no documentário da Amazon que eu vi. Foi um estudante Pois então, eu repeti essa sul-africano. frase, eu não sabia quem era o real autor. Foi nesse documentário? Eu vi lá, eu não É sei de se ele vocês, pegou legal. de alguém, mas quando eu vi essa frase, eu falei, nossa, brilhante, né? E era a história do estudante sul-africano, que ele começou a ler a escola austríaca, daí ele falou, caramba, né? E aí ele conheceu o Bitcoin e falou, nossa, tem tudo a ver com o que eles falavam. Até uma frase do Hayek muito conhecida, onde ele disse que de algum modo a gente precisa criar alguma coisa que o governo não possa parar. Infelizmente ele faleceu muito antes do Bitcoin. Mas você enxerga o Bitcoin sendo uma proteção contra esses processos inflacionários que os governos causam na moeda? Sem dúvida, e eu diria mais do que isso, porque não apenas ele é esse ativo digital escasso, então não pode ser inflacionado, e é mais escasso do que o ouro. O ouro tem reservas que não foram ainda exploradas, Encontradas algumas são desconhecidas. Daqui a pouco teremos tecnologia para tirar ouro de meteoros, então a oferta de ouro aumenta mais do que a do Bitcoin, que é limitada e chegará aos 21 milhões máximos e não tem como aumentar além disso. Então, sim, é um ativo escasso. Mas, além disso, é uma blindagem adicional porque dá ao usuário a real independência do seu dinheiro. O caso como o Plano Collor é impossível para quem tem Bitcoin.
Não existe, não tem como. A não ser que alguém bote a arma na sua cabeça e te obrigue a entregar seus bitcoins. Mas numa canetada, bloquear os seus fundos, qualquer governo, exército, enfim, a maior potência mundial, não tem como fazer. Então é até uma blindagem adicional que acho que por isso que é uma tecnologia tão fantástica, né? Sem dúvida que o Hayek estaria muito feliz de ver o nascimento do Bitcoin.